Olá, bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos para o nosso Evangelho no Lar. Nesse momento, convidamos Jesus a entrar em nosso lar, através dos benfeitores amigos. E para quem não nos conhece, eu sou Leila Rocha de Oliveira e Roberto Antônio de Oliveira, ambos trabalhadores do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, na cidade de Olambra, na região metropolitana de Campinas, São Paulo. É uma alegria nesse domingo, pela manhã, estarmos aqui junto com vocês, criando essa grande rede do bem, nos conectando aos nossos amigos espirituais, aos nossos protetores. E o Evangelho no Lar, ele deve ser realizado semanalmente, sempre no mesmo dia, no mesmo horário, porque neste momento os benfeitores vão agendar, vão colocar lá nas suas agendas, sabendo que naquele lar, naquele dia, naquele horário, a família está reunida fazendo o Evangelho, eles ali acorrem para dar toda a sustentação. Mas para aqueles que não, a família ainda não compartilha do mesmo propósito, ou a pessoa mora sozinho, não tem problema. Façam da mesma forma o Evangelho, orientamos mesmo sozinhos a fazer a leitura em voz alta, os comentários, a prece. E as crianças também devem participar. Devem, e elas gostam muito, e tem material muito bom, inclusive atualmente na internet, que podem ser utilizados para fazer essa evangelização quando é junto com as crianças, músicas, leituras infantis, livros espíritas, o Evangelho segundo o Espiritismo para criança, o Livro dos Espíritos para criança. Então temos muito material para que a criança possa compartilhar junto com os pais, junto com a mãe, enfim. Então, nós vamos dando início, mandando um abraço também para a Gleice. Que bom, Gleice, você está aqui conosco nesta manhã. E você vai começar com a leitura de uma página, Roberto? Se me permite. Então a gente sempre Como começa... é que a gente explica, né? A gente sempre começa com um pequeno trecho. Quando a página é muito longa, a gente lê somente um trecho pequeno para fazer um comentário, ou melhor, nem precisa fazer um comentário. A gente lê uma página, um trecho curto, para fazer uma prece inicial e depois a gente lê um trecho também do Evangelho. Quando nós estamos em casa, fazendo com tranquilidade, que não temos tempo, ou melhor, não temos presos ao tempo, aí a gente pode levar aí em torno de 1 hora. Mas o nosso propósito aqui é de fazer um evangelho mais compacto. Então, o Roberto vai apresentar agora o livro que ele pegou e vai ler um trecho aqui de uma página. Leila, só uma contribuição aqui, tem crianças em casa, porque as crianças são inquietas por natureza, né? A não ser, e são raras exceções, mas preocupa-se muito quando as crianças não estão assim tão movimentadas. Então, aí tem que fazer isso de uma maneira lúdica, né? Para cativar a criança, para trazê-la para o nosso lado, né? E aí, então, sim, a gente apresenta a mensagem do Cristo. E tem evangelho para a criançada também. Mas então nós vamos ler neste momento uma mensagem do livro Fonte Viva, que é do Emmanuel, né? O Espírito, pela mediunidade credenciada e abalizada do nosso Chico Xavier. A mensagem de número 83, que tem por título Avancemos Além. Na de abertura tem o registro de uma epístola de Paulo aos Hebreus, no capítulo 6, versículo 1, em que ele lá afirma: pelo que, deixando os rudimentos da doutrina do Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento de arrependimento de obras mortas. Aí Emmanuel traz a sua contribuição, ampliando o entendimento desta epístola, dizendo: aceitar o poder de Jesus, guardar a certeza da própria ressurreição, além da morte, reconfortar-se ante os benefícios da crença, constituem fase
rudimentar no aprendizado do Evangelho. Praticar as lições recebidas, afeiçoando a elas nossas experiências pessoais de cada dia, representa o curso vivo e santificante. O aluno que não se retira dos exercícios no alfabeto nunca penetra o luminoso domínio mental dos grandes mestres. Então, que no dizer do operário que somente visitasse a porta de sua oficina, louvando-lhe a grandeza, sem, contudo, dedicar-se ao trabalho que ela reclama? Que dizer do navio admiravelmente equipado que vivesse indefinidamente na praia sem navegar? E aí, arrematando, Emmanuel contempla-nos com essa claridade, essa lucidez fantástica, dizendo: evitemos assim a posição do aluno que estuda e jamais se harmoniza com a lição, recordando também que se o arrependimento é útil, de quando em quando, o arrepender-se a toda hora é sinal de teimosia e viciação. Então, com essa esclarecedora mensagem, abrindo as nossas percepções espirituais, busquemos neste momento a intimidade do Cristo através do Evangelho e de todos aqueles que se imolaram em benefício da mensagem renovadora do Cristo, os seus apóstolos. E também nós nos alinhemos com esta religiosidade, com essa filosofia cristã que o Espiritismo espraia para o nosso entendimento e que possamos, nesta manhã domingueira, absorvermos os conteúdos essenciais, equilibrando-nos no espírito e também na saúde física que resplandece sobre todos os aspectos, traduzindo as bênçãos de mais alto a favor de todos nós. Bom, eu vou ler um trecho aqui do Evangelho. Ou você prefere este? Pode ser. São 2 exemplares, viu, gente? Então, são o mesmo conteúdo, às vezes com pequenas alterações na tradução. Isso. Mandando um abraço também para o nosso amigo Pedro, para a Daniele, Verônica, Olá, Regina. Pedro. Então, vamos aqui. Nós sempre podemos, quando nós ainda não fazemos o Evangelho semanalmente, estamos iniciando, o que é que nós orientamos? Começar desde a introdução, aos pouquinhos. Agora, depois que a gente já leu todo o Evangelho, que a gente está retornando, aí a gente pode abrir uma página. Eu abri aqui uma página do capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, e o título do capítulo é Bem-aventurados pobres de espírito. E nós vamos ver o item 11. O item 11 é Instruções dos Espíritos, porque Allan Kardec ele seleciona um trecho do Evangelho, do Novo Testamento, comenta, e os Espíritos também comentam. Então, esse comentário, Instruções dos Espíritos, no item 11, capítulo 7, é um item bem longo. Então, eu vou ler somente um trecho pequeno. Nossa, é um trecho que são 4 páginas. E ele foi trazido por Lacordaire, na cidade de Constantina, em 1863. Essa mensagem do Espírito Lacordaire, ele vem falando sobre o orgulho e a humildade. Lembrando que o título do capítulo é Bem-aventurado os pobres de espírito. Então, Lacordaire diz, saudando naquele momento aqueles que ali se encontravam naquela reunião, que a paz do Senhor seja convosco, meus queridos amigos. Aqui venho para encorajar-vos a seguir o bom caminho. Aos pobres espíritos que habitaram outrora a terra, conferiu Deus
a missão de vos esclarecer. Bendito seja Ele, pela graça que nos concede, a de podermos auxiliar o vosso aperfeiçoamento. Então, Lacordaire, de uma forma humilde, ele se coloca também como um daqueles espíritos pobres, pobres não materialmente, mas espíritos ainda sofredores, espíritos que muitas das vezes cometeram erros, equívocos, mas ele agradece então a oportunidade que Deus concede de poder vir trazer aquela mensagem de esclarecimento, porque muitos, ao retornar, vêm dar o testemunho de como que eles eram aqui na Terra. Eram orgulhosos, vaidosos, prepotentes, mas a bênção da oportunidade do recomeço, no mundo espiritual, o espírito pode evoluir. Ele pode crescer, ele pode estudar, ele pode trabalhar. Então, esse benfeitor vem dizendo, bendito seja Ele, bendito seja Deus, pela graça, pela oportunidade que nos concede a de podermos auxiliar o vosso aperfeiçoamento. Que o Espírito Santo me ilumine e ajude a tornar compreensível a minha palavra, outorgando-me o favor de pô-la ao alcance de todos. E provavelmente Lacordaire deve ter sido um homem religioso voltado à religião predominante, que era a religião católica. E ele ainda, porque o espírito no mundo espiritual, inclusive no nosso café com o Evangelho, nós falamos sobre a benfeitora Meimei e dizendo que ela se tornou espírita no mundo espiritual. E o Roberto perguntou, mas existe espíritos espíritas? Não é verdade, Roberto? E nós colocamos, sim, no mundo espiritual, nós ainda levamos o nosso jeito de ser. Então, ao retornar à pátria verdadeira, ali existem padres, freiras, budistas, muçulmanos, ateus, espíritas. Então, Lacordaire, ele vem dizendo que o Espírito Santo me ilumine e ajude. Provavelmente, lembrando ainda os ensinamentos da Igreja Católica, que fala sobre... Como é que é? É a Trindade, né? A Trindade. A Trindade Universal, Deus Pai, Pai, Filho e Espírito Santo. Deus, Pai e Espírito Santo, né? Pai, Filho e Espírito Santo. E aí ele pede, né, que ele ajude a que a palavra dele se tornasse compreensível, tendo a possibilidade de colocar o que ele iria trazer de ensinamento ao alcance de todos. E ele diz assim, ó vós, encarnados, que vos achais em prova e buscais a luz, que a vontade de Deus venha em meu auxílio para fazê-la brilhar aos vossos olhos. Não sei se o Roberto quer acompanhar ali pelo outro evangelho, que é o capítulo 7, o item 11, lembrando também que, de acordo com a tradução, as palavras vêm um pouco diferentes. O sentido é o mesmo, mas as palavras são a mesma. Mandando um abraço aqui para a Niva, para a Ivete. Bom dia, Ivete. E a Niva está dizendo que já foi trabalhadora da FESP, que é a Federação Espírita do Estado de São Paulo. Que bom, Niva. E espero que você continue trabalhando. Mesmo nesse momento agora, as nossas preces, as nossas vibrações é um trabalho muito importante. Então, repetindo o que eu tinha dito, ó vós encarnados, que vos achais em prova e buscais a luz, que a vontade de Deus venha em meu auxílio para fazê-la brilhar aos vossos olhos. Gostaria de comentar alguma coisa desse trechinho?
que eu acabei de ler? Na verdade, aqui nós temos uma leitura bem restrita de um conceito maior, que é o conceito do entendimento do Evangelho, quando fala os pobres de espíritos. Então, quando fala bem-aventurados pobres de espíritos, desculpe, eu volto daqui a pouquinho aí, tá? Mas aí fala pobre de espírito é aquele que se reconhece ainda carente do conhecimento espiritual. É este o que busca. Então ele é feliz porque ele já caiu em si, já reconhece a sua limitação nesses atributos e está buscando ampliar. Então, se fizermos uma leitura ampliada, vamos dizer assim, olha, a imensa maioria da humanidade somos todos ainda pobres de espíritos, né? Ainda valorizamos muito os figurinos clássicos, né? A moda, ou seja, os valores materiais, e nos empenhamos por isso. Mas amanhã eu vou falar um pouquinho mais. O título será às 20 horas de amanhã, nossa palestra semanal sobre os herdeiros da terra. Mas então, quando diz assim, estes recordai aquele que nos salvou e recordai a sua humildade que o fez tão grande. Onde você já está lá na frente, então. Eu estou no segundo parágrafo aqui. Tá. Então, porque eu estou aqui ainda na humildade. Então. Eu estava aqui, ó, nessa parte aqui, ó, que eu falei assim, todos vós encarnados que estáis... Nas dificuldades e procurais a luz? Ok, obrigado, Leila. Que a vontade de Deus me ajude para a fazer brilhar aos vossos olhos. Então, aqueles que se acham na escuridão, como eles se sentem gratificados quando surge-lhe um facho de luz a iluminar-lhe a senda. Então, são todos estes que, na humanidade atual, e que foi também ao longo de todos os tempos, os verdadeiros missionários enviados por Cristo, né, o governador planetário, para que nós não nos percamos na trilha, porque muitas vezes a pessoa fala assim, nossa, mas se eu soubesse o que eu fiz lá atrás, talvez eu tivesse como consertar, porque eu teria um parâmetro, mas não é necessário. Estão ao nosso lado, e às vezes na mesma família, reencarnado agora por misericórdia divina, hoje, criança, mas uma criança já dotada de uma capacidade, de uma lucidez, de um esclarecimento, para nos dar rumos. Então, não é válido alegar que nós, se conhecêssemos o nosso passado, trabalharíamos melhor. Eu digo sempre, gente, se Deus, em sua imensa sabedoria, houve por bem colocar um véu sobre o passado, isso é como um mecanismo de proteção para nós mesmos. Então, muitas vezes, se conhecêssemos o nosso passado, nós nos envergonharíamos, nós ficaríamos paralisados, tantas foram as maldades e as crueldades que praticamos, às vezes com aquele que está do nosso lado. É verdade. E ele, quando ele fala, né, para nós encarnados, ele diz que vos achais em prova e buscais a luz. Porque ou nós estamos aqui encarnados em prova ou em expiações. Mas ele diz o que? Aquele que já está dando um passo a mais para poder buscar essa luz, para poder se esclarecer, buscar uma conduta diferenciada, já não está mais apegado a certos valores materiais, valores mundanos que não vão contribuir com a evolução do espírito, para esses é que ele quer vir falar, porque não adianta você, às vezes, querer trazer uma mensagem para aquele que não quer ouvir. Você, como diz o ditado, que você vai ficar batendo, como é que é? Malhando em ferro frio. Malhando em ferro frio, né? Ou dar soco em ponta de faca. Dar soco em ponta de faca, exatamente. Eu posso contar uma historinha, Leila? Olha, só se for uma história de 1 minuto, porque terminou o nosso tempo. Então, desculpa, fica para outro momento. Então, inclusive, nós vamos encerrar aqui, porque como que nós fazemos? A gente vai semanalmente, quando a gente começa desde a introdução, a gente vai lendo trechinhos, vai comentando, leva cerca de uns 4, 5 anos até a gente chegar ao final do Evangelho. Aí a gente começa de novo.
Então, esse trecho aqui, o item 11, quem tiver aí com o Evangelho vai ver que é um trecho longo, mas aproveitem depois, durante a semana, e leiam, vão lendo, vão fazendo essa reflexão, porque ele coloca, né, só para relembrar aqui o que ele disse para a gente fechar. Ó vós encarnados, que vos achais em prova e buscais a luz, que a vontade de Deus venha em meu auxílio para fazê-la brilhar aos vossos olhos. Então, o benfeitor ali, ele quer dizer o quê? Que ele possa, através dessa mensagem, esclarecer, iluminar, abrir o nosso entendimento, para que a gente possa entender a diferença entre o orgulho e a humildade, entendendo que a humildade, ela vai proporcionar ao espírito a paz interior, enquanto que o orgulho, ele vai afastar dele as boas pessoas, os bons espíritos, as boas amizades, porque ninguém se sente bem no convívio de uma pessoa orgulhosa, de uma pessoa prepotente, de uma pessoa egoísta. Então, gostaria, Roberto, de colocar mais alguma coisinha para fazer o fechamento? Então, se me permite, recordo que todos nós, sem exceção, e muitas vezes queremos a toga do missionário, mas a imensa maioria, e é uma constatação, transita ou pela expiação ou pela provação. Não que isso venha nos diminuir, muito pelo contrário. Pelas oportunidades que nós temos e por quantas o nosso Pai, magnânimo, Deus, nos dará quantas de nós precisarmos. E eu costumo brincar que o relógio de Deus não tem ponteiro. Nós é que contamos o tempo. Ele tem uma paciência fabulosa, magnífica, gigantesca. Então está sempre mobilizando recursos através daqueles que são responsáveis pelo cumprimento de suas leis. Mas trabalhemos em nós primeiramente as virtudes que nós queremos que aqueles que estão à nossa volta sejam delas portadores. Antes de fazermos a nossa prece, mandando um abraço também para Marcinha, Verônica. É muito bom nessa manhã estarmos aqui, Senhor, reunidos em Teu nome, Senhor Jesus. Porque Tu dissestes que quando 2 ou mais pessoas estivessem reunidas em Teu nome, vós também aí estarias. E nesse instante, quando criamos uma grande corrente do bem, através dos nossos pensamentos, vamos nos conectando aos nossos amigos dos 2 planos da vida, aos nossos protetores individuais, aos nossos anjos guardiães. E nós vamos sentindo, Senhor, através desses emissários, a Tua presença também em nosso lar e em nossos corações. E com gratidão, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos, podendo beber, Senhor, dessa fonte de amor. O Espiritismo, o Evangelho, e sentirmos, Senhor, a Tua presença operando em cada célula perispiritual e física do nosso corpo, do nosso espírito. E nessa manhã radiosa, conectados a esses milhões de trabalhadores do bem, nós vamos agora emitindo os nossos melhores pensamentos e sentimentos em benefício de toda a humanidade, ainda tão carente, tão sofredora, tão desalinhada ao Teu propósito divino, que possamos, através das nossas vibrações, das nossas irradiações, envolvermos agora corações angustiados, atormentados, enfermos,
enfermos do corpo, enfermos da alma. Que possamos, Senhor, unidos a esses benfeitores agora, envolver todo o nosso planeta Terra e que possamos nesta manhã visualizar o nosso planeta em processo de cura. Cura, Senhor, o nosso planeta. Cura, Senhor, a maldade, a maledicência, a inveja, o ciúme, o orgulho, a prepotência. E transforma, Senhor, o nosso planeta em amor, pacificando cada coração que aqui habita, harmonizando, curando as chagas da alma. Porque quando o espírito se cura, o corpo físico não mais adoece. Cura, Senhor, cura teus filhos. E neste momento nós dirigimos os nossos pensamentos a todos esses trabalhadores do bem, que agora, de forma a doar-se inteiramente, encontram-se à frente dos trabalhos em benefício dos demais. Equipe médicas, enfermeiros, cozinheiros, faxineiros, todos agora nos ambientes hospitalares, trabalhando, doando-se. Todos os cientistas, todos aqueles que agora, de alguma forma, estão doando a sua vida para beneficiar a coletividade. Mas nós vibramos também, Senhor, por todos aqueles que estão à frente dos destinos de cada país, para que eles possam lembrar o compromisso espiritual assumido e trabalharem afinco com o propósito de beneficiar a coletividade. E enquanto esses trabalhadores do bem vão realizando esses trabalhos, cuidando e velando por todos esses irmãos, nós vibramos e pedimos que outras equipes espirituais possam agora magnetizar as águas, o soro, o oxigênio, as medicações, os instrumentos cirúrgicos, todas as aparelhagens médicas possam magnetizar as alimentações e, ao mesmo tempo, potencializando os efeitos de cura, possam retirar todos os efeitos adversos, todas as contraindicações. E enquanto essas equipes vão trabalhando, magnetizando, utilizando-se do nosso magnetismo, das nossas vibrações, para levar a cura a tantos irmãos agora nos leitos dos hospitais. Nós vibramos também por todos os nomes que chegaram à nossa casa espírita, para que possam, aonde estiverem neste momento, serem assistidos, serem acolhidos pelos benfeitores que dirigem o Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, estando à frente do Dr. Bezerra de Menezes. E enquanto essa equipe espiritual vai trabalhando em benefício desses irmãos, nós vamos agora dirigindo os nossos pensamentos aos nossos próprios lares, aos nossos familiares, entes queridos, companheiros de jornada, ambientes de trabalhos, de estudos,
por aquele companheiro mais necessitado, mais difícil, mais intolerante. E os benfeitores amigos vão agora acompanhando os nossos pensamentos e vão oferecendo o melhor a cada um que agora nos vem à mente, dando um tempo a cada um para mentalizar os seus lares, os seus familiares. E deixando na mão dos benfeitores a continuidade do trabalho, dessa assistência espiritual, vamos agora, cada um de nós, intimamente, abrirmos os nossos corações para recebermos o passe magnético espiritual, que neste momento nos é ofertado pelos benfeitores amigos. Vamos sentindo agora uma chuva suavemente de pétalas curativas sendo derramadas sobre o alto da nossa cabeça, penetrando através do centro coronário, envolvendo cada centro vital, até o centro plantar. Suavemente, essa cura se expande para o corpo físico, envolvendo célula a célula, envolvendo o sangue, os músculos, os ossos, reequilibrando do alto da cabeça à planta dos pés. Mas essa energia se expande além do corpo físico, criando em torno de nós uma aura de proteção, de saúde e de paz. E nós vamos lembrando a oração dominical, a oração que Jesus